Olá a todos do nono ano, dando prosseguimento no nosso conteúdo, e o tema da aula está aí no nosso slide. Segunda Guerra Mundial, parte 2. Então vamos. Bom, na aula passada estudamos a parte 1, sendo que, propriamente dito, a guerra não tinha iniciado. Então, eu peguei os principais pontos que fizeram com que a Primeira Guerra Mundial acontecesse. Por quê? É preciso entender as questões relacionadas à Primeira Guerra Mundial para assim compreender com mais profundidade a Segunda Guerra Mundial. Vimos então que o imperialismo levou os países europeus por uma busca de matérias-primas nos continentes africano e asiático, porque a Revolução Industrial estava num processo acelerado. Vimos também que a corrida armamentista desses países fez com que eles investissem pesadamente nessa indústria de armamentos, como também vimos que existiram problemas em relação aos países, ou seja, problemas mal resolvidos, rivalidades entre eles, e também a questão do nacionalismo, onde cada um levantava a bandeira da sua nação e procurava assim se autoproteger em busca daquilo que fosse melhor para o seu país. Então, todas essas questões ocasionaram assim a Primeira Guerra Mundial. Bom, agora, em relação às questões que motivaram essa Segunda Guerra Mundial, essas rivalidades, como eu falei, problemas mal resolvidos entre as potências europeias, rivalidades entre França e Alemanha, por exemplo. Vimos também a questão da crise de 1929, essa crise que iniciou-se nos Estados Unidos, e o mundo capitalista sentiu assim os efeitos dessa crise, já que o principal centro econômico do mundo ali eram os Estados Unidos. Como também a questão dos regimes totalitários, das ditaduras, como Benito Mussolini e Adolf Hitler, Itália e Alemanha. Eles procuraram, assim, com um discurso de ódio, intolerância, ultranacionalista, ou seja, xenófobo, e através desse discurso buscaram assim projetar os seus países acima de todos, sendo que no caso do fascismo italiano foi antes da crise de 1929. O nazismo ganhou espaço depois dessa crise de 1929, a partir da década de 30, depois de 1933, quando os nazistas tomaram o poder, aí a ditadura começou. Bom, em 1939, a Alemanha já contava com um exército poderosíssimo, sendo que nesse tratado, nesse documento, eles foram proibidos, assim, de investirem no exército. Porém, Hitler passou por cima de todas as punições e fez conforme ele quis, de modo que buscou-se fazer uma movimentação muito intensa, um investimento muito grande na indústria armamentista, na indústria bélica. Eles fizeram caças, aviões, submarinos, bombardeiros, etc. Então, já estavam bem desenvolvidos para a guerra que começaria. Mas também a política externa de Hitler era uma questão de invasão de territórios para que ele buscasse, assim, recursos, matérias-primas para o desenvolvimento industrial da Alemanha, como carvão, petróleo, entre outros produtos. E com isso, os nazistas passaram assim a anexar territórios aos seus, ou seja, nazistas alemães. Eu vou alternar a minha fala entre nazistas e alemães. Porém, estou falando dos mesmos, das mesmas pessoas. Então, os nazistas, eles assim anexaram a Áustria e, logicamente, que eles se projetaram para também fazerem assim a anexação da Tchecoslováquia. Bom, aí entra a questão da Conferência de Munique, que terminamos a aula falando sobre esse assunto. Através da Liga das Nações,
aquele órgão construído justamente para evitar as guerras, para ter uma pacificação, uma diplomacia entre as nações, isso ao término da Primeira Guerra Mundial, no fim da Primeira Guerra Mundial. Inclusive, a sugestão para a formação da Liga das Nações foi do presidente norte-americano Woodrow Wilson, na época. Sendo que também o presidente norte-americano Woodrow Wilson, ele sugeriu que os países perdedores dessa Primeira Guerra Mundial, eles não viessem assim perder seus territórios, que as penas fossem reduzidas para esses países. Porém, a França e a Inglaterra não aceitaram isso, só aceitaram a construção da Liga das Nações. Então, nessa conferência de Munique se encontraram Inglaterra, França, Alemanha e Itália. E foi debatido o seguinte: bom, os nazistas, os alemães, anexariam sim as regiões pertencentes à Tchecoslováquia. Porém, a expansão nazista deveria parar. E os nazistas, ou seja, os alemães, deveriam assim resolver seus problemas de forma pacífica, na diplomacia. Bom, sendo que os alemães não cumpriram o acordo e continuaram com suas anexações, porque inicialmente eles visavam dominar o leste europeu, depois toda a Europa, e a ideia era sempre se expandir e dominar os outros países. Bom, com isso, as potências europeias já ficaram ligadas dentro desse contexto dessa ação nazista. Mas uma observação. Bom, os nazistas eles romperam com todas as punições do Tratado de Versalhes, sendo que tanto a França como também a Inglaterra não fizeram nada para frear os nazistas. Isso por quê? Por causa da política de apaziguamento, já que os nazistas não invadiram nenhum território francês ou inglês, eles ficaram se protegendo. E os Estados Unidos, eles também não agiram e não fizeram nada, porque eles não queriam entrar assim em um conflito mundial, era uma questão europeia, então eles estavam se protegendo. E além disso tudo, tanto para os Estados Unidos, como também para a Inglaterra e para a França, os nazistas eles poderiam ajudar na questão do combate à União Soviética, que era outro governo totalitário, uma ditadura de Stalin. Então, por isso que eles não fizeram nada, e os nazistas foram crescendo dentro desse período. Mas o início, o princípio da guerra, logicamente, que aconteceu, ocorreu com a invasão da Polônia. Além da anexação da Áustria, da Tchecoslováquia, os nazistas continuaram e assim invadiram a Polônia. Bom, o objetivo dos alemães, dos nazistas, era construir uma estrada ferroviária para se chegar à Prússia Oriental. Então, seria muito vantajoso para eles terem o contato assim e o controle desse território. Com essa invasão, que aconteceu em 1939, assim teve o início da Segunda Guerra Mundial. De modo que, antes da invasão, os nazistas já se projetavam, já davam a intenção assim de invadirem a Polônia. Porque através dessa aliança da França e da Inglaterra, poderia sobrar para a União Soviética, e assim essa aliança, essa junção política e militar, viesse assim invadir a União Soviética. O que Stalin fez? Stalin fez um acordo com os alemães, chamado de Pacto Germânico Soviético. Foi um acordo de não agressão, de neutralidade. A União Soviética não invadiria a Alemanha e a Alemanha não invadiria a União Soviética. E além disso, eles dividiriam assim o território polonês, ou seja, da Polônia. Mas calma aí, uma observação. Os nazistas, os fascistas também, eram ultranacionalistas, ou seja, defendendo aquilo que existia dentro dos seus países, xenófobos, além disso, anticomunistas. Por que os alemães se juntariam aos comunistas? Bom, por uma questão estratégica. Eles eram contra os comunistas,
eles se uniram aos comunistas para buscar, assim, o fortalecimento alemão e a continuidade da expansão que eles estavam fazendo. Também, a União Soviética era contra a Alemanha e fez essa união para não sobrar para ela. Feito isso, aconteceu aquilo que é chamado de Guerra Relâmpago em 1939, onde os alemães, de fato, invadiram a Polônia e, ao invadirem a Polônia, assim, a Inglaterra e a França declararam a guerra ao eixo, ou seja, Roma, Berlim e Tóquio, Itália, Alemanha e Japão, dentro desse contexto. O Japão entrou um pouquinho depois dentro desse contexto aí do eixo. Então vamos lá, para ficar mais claro. Aliados, inicialmente, França, Inglaterra. Eixo, inicialmente, Itália, como também a Alemanha. Depois, outros países entrarão assim nessas alianças, de modo que, na Primeira Guerra Mundial, o conflito foi intenso, enérgico, muitas mortes, milhões de mortes aconteceram, sendo que a guerra foi uma guerra europeia. Ela ficou ali restrita ao continente europeu. A Segunda Guerra Mundial foi em vários continentes, asiático e ainda com participações de vários países, logicamente, desses vários continentes, inclusive o próprio Brasil. Eu coloquei uma imagem, um mapa, que mostra essa expansão nazista dentro desse contexto. Inicialmente, era o controle ali do leste europeu que eles queriam assim se expandir. Março de 1938, a Áustria foi anexada. Outubro de 1938, a Tchecoslováquia, ou melhor, os Sudetos foram conquistados, uma região que fazia parte ali da Tchecoslováquia. Em 1939, em março, aí sim foi a Tchecoslováquia. Em setembro de 1939, foi a vez da Polônia. Então, essa era a política pan-germanista, assim, dos nazistas. Eles uniam também as pessoas que tinham origem germânica, alemã, como também próprios alemães. Os próprios alemães que estavam espalhados, assim, por essa Europa. Os aliados e o eixo. Bom, como eu falei inicialmente, essas alianças políticas militares. Aliados. Temos a Inglaterra e a França. As principais, porque outros países passaram a fazer parte também. Eixo. Inicialmente, Itália e Alemanha. Só em 1940 que o Japão entrou aí dentro desse contexto do eixo, passou a apoiar. E outros países também passaram a apoiar, tanto o eixo como também os aliados. Os nazistas, eles continuaram assim com a sua expansão. Então, eles dominaram a Noruega e a Dinamarca. Por quê? Nesses países se tinha o aço. Então era importante justamente para a industrialização alemã. Como também essas invasões, todas as invasões, foram importantes para que os alemães continuassem assim mantendo a guerra, já que quando se entra em uma guerra é preciso investir, é preciso ter dinheiro para permanecer assim na guerra, com os armamentos, com os uniformes, com a alimentação, com tudo aquilo que é relacionado à guerra, o dinheiro precisa estar, logicamente, que evidenciado. Ou seja, empréstimos são feitos. Então, através dos recursos naturais que os alemães buscavam, eles tinham esse objetivo de permanecerem assim na guerra. Bom, eles invadiram os Países Baixos, aí entenda-se como Holanda, Bélgica, como também Luxemburgo, porque invadindo os Países Baixos, se tinha uma proximidade para que eles viessem depois invadir a França. E foi o que aconteceu. Eles invadiram a França. Em 1940, a França assim, assinou o armistício. Que é isso? A trégua. Ou seja,
A França, que fazia parte dos aliados, junto com os ingleses, foi conquistada assim pelos nazistas. Tanto é que eles até levantaram a suástica na Torre Eiffel. Depois, eles invadiram a Grécia e a Iugoslávia, sendo que algumas questões contribuíram muito para a mudança de rumo que a guerra tomou. Por quê? Bom, os nazistas, os alemães, em 1941, invadiram a União Soviética, a ditadura de Stalin. E aí, os nazistas não falaram nada em invadir em 1941 a União Soviética. Ou seja, Hitler, com 3 milhões de soldados, invadiram a União Soviética. Sendo que os soviéticos eles agiam com uma técnica militar chamada de terra arrasada. Eles destruíam tudo na cidade, casas, plantações, a fim que a permanência das tropas fosse dificultada com isso. Então, os soviéticos resistiram usando essas táticas. Como eu falei anteriormente, os Estados Unidos eles não entraram inicialmente na guerra. A guerra iniciou-se em 1939 com a invasão de fato dos alemães na Polônia. Sendo que outro episódio mudou o rumo dessa guerra. Os Estados Unidos eles tinham interesse assim no mercado oriental. E o Japão ele já tinha invadido a Manchúria, como também depois eles buscaram, a partir de 1937, ter um controle muito maior, sendo que os chineses eles pediram apoio aos norte-americanos. E assim, o Japão se antecipou antes que viesse ter um ataque norte-americano, eles destruíram a base norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí. Então, assim, o presidente norte-americano declarou guerra ao eixo. Ou seja, Franklin Roosevelt declarou a guerra depois desse acontecimento onde a base norte-americana foi destruída pelos japoneses. Aí, quando os Estados Unidos entraram agora ao lado dos aliados, as coisas também passaram a se alterar muito. Aliados, Inglaterra, Estados Unidos e também União Soviética, já que os alemães invadiram a União Soviética rompeu com esse tratado de não agressão, ou melhor, o tratado foi rompido pelos alemães e a União Soviética se aliou também aos aliados. Então ficou Inglaterra, União Soviética e Estados Unidos. E a França? Bom, a França foi conquistada pelos nazistas. Esses são os países principais. Outros países também entraram. Então, esses países principais são os líderes assim dessas alianças, podemos dizer assim. Bom, durante os 2 primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, o eixo se deu muito bem. Alemanha, Itália e Japão. O eixo se deu muito bem. Eles foram conquistando muitas vitórias. Mas, depois da batalha de Stalingrado, onde os soviéticos resistiram ao ataque nazista, teve a derrota alemã. E também, em 1943, os alemães perderam na Batalha de Kursk, que foi uma batalha de blindados, de tanques. Então, o eixo começou assim a perder. Inicialmente, os 2 primeiros anos, muitas conquistas, muitas expansões o eixo fez. Posteriormente, as coisas mudaram. Só uma observação: existem outras batalhas as quais não veremos. Estou chamando a atenção para as principais, as que mudaram assim o curso e o contexto dessa Segunda Guerra Mundial. Eu coloquei uma imagem depois que os nazistas tomaram Paris, França. Aí Hitler tirou a foto na Torre Eiffel.
outra imagem, a destruição da base norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí, pelos japoneses. Bom, a Itália, ela decretou também o armistício, ou seja, a trégua, de modo que o rei Vítor Emanuel, o mesmo Vítor Emanuel, que tinha concedido ao cargo de primeiro-ministro a Benito Mussolini, ele colocou outro primeiro-ministro e assinou o armistício, ou seja, a trégua. De modo que Benito Mussolini, esse ditador italiano, ele foi ajudado por alguns alemães na Itália, sendo que ele foi capturado por rebeldes italianos e foi executado, foi morto. Isso em 1945. Já estou avançando um pouco mais. Veremos com mais detalhes na parte 3 dessa aula sobre a Segunda Guerra Mundial. Aí os soldados alemães em Stalingrado. Dá para ver, ó, tudo destruído. E fim. Bom, gente, espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo. Valeu!